Graça e a paz de Cristo para todos nesse momento. Mais uma vez aqui com vocês, o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Estou aqui mais uma vez para continuar a nossa exposição do livro do profeta Jeremias. E apresentaremos o tema já já. E de volta com os vídeos, né? Nesse momento, eu desejo que, se você considera este vídeo uma bênção para a sua vida, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube, tá? Você curta, compartilhe e inscreva-se. E também participe com seus comentários, tá bom? Que esse momento é um momento de oração, é um momento de compartilhar da palavra. Então, se você que está ao alcance da minha voz desejar oração, pode colocar nos comentários, pode entrar em contato conosco através também do e-mail pregadorfiel1645@gmail.com, como fazendo pedidos de oração, e nós, assim, no caso eu e minha esposa, estaremos orando pela sua vida, tá bom? Então vamos assim orar ao Senhor antes de iniciarmos a nossa exposição do livro do profeta Jeremias, capítulo de número 48. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, diante da tua presença, reconhecemos nossa dependência tua e que, ó Deus, para a glória de Cristo, possamos assim estar expondo a tua palavra, no poder do teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo possa assim iluminar o entendimento de cada um que receberá esta mensagem, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Vamos então à exposição. Então, começamos aqui, Jeremias 48, e o nosso tema é o resgate dos perdidos. O tema é esse, o resgate dos perdidos. E em primeiro lugar, o resgate dos perdidos é aquele que anuncia o juízo sobre o pecado. Em primeiro lugar, o resgate dos perdidos é aquele que anuncia o juízo sobre o pecado. Versículos 1 a 8. Diz assim: a respeito de Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída. Envergonhada está Kiriataim, já está tomada. Fortaleza está envergonhada e abatida. A glória de Moabe já não é. Em Esbom, tramaram contra ela, dizendo: vinde e eliminemo-la, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás reduzida a silêncio. A espada te perseguirá. Há gritos de Horonaim, ruína e grande destruição. Destruída está Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Pela subida de Luite, eles seguem com choro contínuo. Na descida de Horonaim, se ouvem gritos angustiosos de ruína. Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como um arbusto solitário no deserto, pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. Perecerá o vale, e se destruirá a campina, porque o Senhor o disse. Prosseguindo. Nossa explicação, versículo 1. Moabe. Esse povo começou a partir da relação incestuosa entre Ló e sua filha mais velha. Gênesis capítulo 19, versículo 37. Desde o começo do Êxodo, Moabe foi hostil a Israel. Podemos ver em Números 22, versículos 4 ao 7, capítulo 25, versículo 1, e Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 a 4. Lembrando que Ló era quem? Era o sobrinho de Abraão, que o acompanhou até determinado tempo e depois se separou dele. Tá? E aí, após a destruição de Sodoma e Gomorra, ocorreu esse evento de Ló e sua filha mais velha, que gerou Moabe.
O versículo 6, arbusto solitário, zimbro, uma planta de aparência inflexível. Versículo 6, versículo 7, desculpe, está relacionado o pecado de Moabe na confiança em seus falsos deuses. E o versículo 8 é enfatizado o instrumento de juízo que foi o povo babilônico. Então a gente pode perceber aqui que a melhor forma de trazer a mensagem é a mensagem de pensarmos, acima de tudo, de que o evangelho, como deve ser pregado, ele envolve também o anúncio de juízo, para falarmos num verdadeiro resgate ao perdido. Aplicação. Como toda mensagem de resgate para pecadores, toda ela está ligada à ideia de julgamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, versículos 16 ao 18. O Espírito Santo é aquele cujo conteúdo da mensagem do Evangelho está ligada a convencer o homem de escapar do juízo de Deus. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vamos aqui fazer um concerto, né? Deixa eu fazer um concerto na parte escrita homem, né? Isso aqui na aplicação, tá? Vou corrigir aqui. Agora voltemos aqui. Agora sim está certinho. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, versículo 10. Esta passagem é um aviso de juízo, para que se produza arrependimento e fé no Salvador. Então, sempre é enfatizado acerca da questão do Evangelho o caráter santo e o caráter justo de Deus, frente ao pecado que separa o homem de Deus. Por isso, há a necessidade de falar-se sempre do juízo como elemento fundamental da pregação do Evangelho. O Evangelho fala de amor e também fala de justiça. Prosseguindo. Em segundo lugar, o resgate dos perdidos é aquele que exorta a confiança em Deus, versículos 9 ao 14. Dai asas a Moabe, porque voando sairá. As suas cidades se tornarão em ruínas, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Despreocupado esteve Moabe, desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que lhe enviarei trasfegadores, que o trasfegarão. Despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Moabe terá vergonha de Quemos, como a casa de Israel se envergonhou de Betel, sua confiança. Como dizeis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Explicação. Estes versículos são uma exortação. Destaco-se os seguintes versículos. Versículo 10. Aqui a ideia de relaxadamente, Deus ordenou que o destruidor de Moabe cumprisse sua tarefa com dedicação como um agente do Senhor. Então, na realidade, esse versículo 10 a gente tem que levar em conta que maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente não é texto para falar acerca dos trabalhos que os crentes realizam dentro da igreja. Não é um alerta quanto a isso. Esse texto é um texto muito específico, que está falando de quê? Dos babilônicos como agentes do castigo e da destruição de Moabe. Então esse versículo não se aplica à ideia de exortarmos ou alertarmos as pessoas a fazerem o trabalho da igreja ou o trabalho evangélico de maneira relaxada. Não, isso não tem nada a ver. O texto ele só nos lembra da severidade e da responsabilidade que Deus nos dá para fazer as coisas, mas não necessariamente falar da obra do Senhor como a obra da igreja,
ou a obra de evangelismo. Não, esse texto não tem nada a ver com isso. E o versículo 11: repousado nas fezes do seu vinho. Quando o sedimento no fundo das garrafas de vinho não é agitado, ele se torna amargo. Por isso o vinho era geralmente decantado de garrafa para garrafa. Como o vinho que não se agita, Moabe não foi perturbado para que a sua impiedade amadurecesse. Versículo 13, Betel. Alusão à religião apóstata do Reino do Norte, iniciada por Jeroboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 28 ao 33. Assim como Betel não protegeu Israel dos assírios, Quemos também não livraria Moabe dos babilônios. Confiança é, antes de tudo, fé. E é a fé em Deus que livra do juízo. Vamos agora à aplicação. Confiança em Deus é sempre o ato de crer principalmente na pessoa de Cristo. E aí temos as passagens bíblicas. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14, versículo 1. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, dai a conhecer a Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Porque andamos por fé e não por vista. Então, o fundamental aqui é colocarmos a nossa fé somente em Cristo. Colocarmos a nossa fé na obra de Cristo. Colocarmos a nossa fé no cuidado de Deus através de Cristo nas nossas vidas. Isso é o ponto mais importante de todos. E esquecermos de colocar a nossa confiança no que o homem pode fazer, no que os seres humanos podem fazer. Os seres humanos podem fazer algo? Farão, na medida em que Deus permitir, na medida em que Deus mover esses corações. Temos que lembrar que no final, tudo provém de Deus para Deus. Terceiro, o resgate dos perdidos é aquele cujo Rei soberano envia seu Cristo para se tornar homem e para representar o pecador. O resgate dos perdidos é aquele cujo Rei, o soberano, envia seu Cristo para se tornar homem para representar o pecador. Moabe está destruído e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e muito se apressa o seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis ao seu redor, e todos que lhe sabeis nome dizeis, como quebrou a sua vara forte, o cajado formoso, desce da tua glória e assenta-te em terra sedenta, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe sobe contra ti e desfaz as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Aroer. Pergunta ao que foge e ao que escapa. Que sucedeu? Moabe está envergonhado porque foi abatido. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da Campina, sobre Olom, Jaza e Mefaate, sobre Dibom, Nebo e Bet de Blataim, sobre Kiriataim, Bet Gumal, Bet Gamul, quer dizer, Bet Meon, sobre Keriote e Bosra, e até sobre todas as cidades da terra de Moabe, quer de longe, quer de perto. Está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Explicação. Somente Cristo é aquele que é capaz de cumprir a lei de Deus e resgatar os pecadores. Nesse sentido, o ser humano natural sempre fracassa e os moabitas representam essa realidade. Versículos de destaque. Vamos fazer aqui um acerto, né? Acerto. Tá? Terceiro ponto. Tá? Tirar esse 9 daqui. Tirei, né? Então agora a gente volta. Então, temos aí, ó, versículo 17, vara, cajado, símbolos de autoridade e influência. Versículo 25, poder. No original, Keren. Keren. Tá? Keren. Literalmente chifre.
Assim como a remoção do chifre de um animal o deixa enfraquecido, assim Moabe será enfraquecido. Assim Moabe será enfraquecido e incapaz de evitar a sua própria destruição. Então, temos aqui, ó. Deixa eu fazer mais uma correção, não é? Então, corrigido. Então aqui está, ó. E, por fim aqui, Cristo recebeu sobre si o castigo que merecíamos. Sobre Cristo, aplicação. Cristo assumiu o castigo como está escrito, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. E tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Então, quais são as verdades relacionadas à pessoa de Cristo? Primeira, Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segundo, duas naturezas, uma só pessoa, ou seja, natureza humana, natureza divina em uma só pessoa. Terceiro, capaz de representar o homem. Quarto, capaz de satisfazer, ou seja, restituir a justiça perdida pelo pecador a Deus. Então aí está, pagou pelo nosso pecado. Em quarto lugar, o resgate dos perdidos é aquele que enfatiza o arrependimento para um castigo infalível. Quarto, resgate dos perdidos é aquele que enfatiza o arrependimento para um castigo infalível. Versículos 26 ao 35. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Moabe se revolverá no seu vômito e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio, mas acaso foi achado entre ladrões, para que meneis a cabeça falando dele? Deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe. Sede como as pombas que se aninham nos flancos da boca do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho, da sua sobranceria e da altivez do seu coração. Conheço, diz o Senhor, a sua insolência, mas isso nada é. Homens de Quireres, lamentarei, mais que a Jazer, te chorarei a ti, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo estéril da terra de Moabe. Pois fiz cessar nos lagares o vinho. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouve-se o grito de Esbom, até Eleale e Jaza, e de Zoar se darão gritos até Horonaim e Eglat Selicias, porque até as águas de Nirim se tornaram em assolação. Farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Estes versículos são uma descrição, não é, do infortúnio de Moabe, voltado antes de tudo para arrependimento. Quando se fala de embriagai, o versículo 26, ouvimos falar da soberba, versículo 29. Por isso uivarei, gritarei, versículo 31. O versículo 32, vindima, tempo de colheita de uva.
Tudo isto representando a necessidade de arrependimento. Mesmo Moabe não sendo o povo de Deus, ainda assim Deus foi ao encontro desse povo para, assim, chamá-lo ao arrependimento. Então é muito importante isso, a graça de Deus se manifestando. Aplicação. Arrependimento envolve 3 elementos. Primeiro, um elemento intelectual. Há uma mudança de conceito, um reconhecimento de que o pecado envolve culpa pessoal, contaminação e desamparo. Vejamos os versículos. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Romanos 3:29. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também há provas que assim procedem. Romanos 1:32. É o elemento intelectual. Tá? Segundo, o elemento emocional. Há uma mudança de sentimento que se manifesta em tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Salmo 51, versículos 2, 10 e 14. O incentivo é para o sentimento segundo Deus. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Então até aqui temos elemento intelectual, elemento emocional, e por último, o elemento volitivo, ou seja, de escolha. Há também o elemento volitivo, que consiste numa mudança de propósito, num abandono interior do pecado e numa disposição para a busca do perdão e da purificação. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Jeremias 25:5. Esse elemento é o mais importante do arrependimento. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então, lembrando, o arrependimento, acima de tudo, é o que? É, na verdade, de autoria de Deus. Mas há uma responsabilidade humana, e essa responsabilidade ela trabalha no intelecto e na emoção. Mas como vai trabalhar? Dando a cada um novo coração, para aquele assim, depois de recebido um novo coração, depois de ter nascido de novo, estar capacitado a crer e a arrepender-se, uma verdadeira conversão. Esse é o ponto principal, então. E tudo tem como autoria o próprio Deus em seus decretos divinos. Seguindo. Quinto lugar, o resgate dos perdidos é aquele que, através de Cristo, assumiu a vergonha da situação dos pecadores. Versículos 36 ao 44. Por isso meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Quireres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou, porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos panos de saco, sobre todos os eirados de Moabe, e todas as suas praças há pranto. Porque fiz Moabe em pedaços, como vasilhas de barro que não agrada, diz o Senhor, como está desfalecido, como uivam, como de vergonha virou Moabe as costas. Assim se tornou Moabe, objeto de escárnio e de espanto para todos que estão ao seu redor. Porque assim diz o Senhor: eis que voará como a águia e estenderá as suas asas contra Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. Naquele dia o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dores de parto. Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Terror, cova e laço vem sobre ti, ó moradora de Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na cova, e se sair da cova, o laço o prenderá. Porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano de seu castigo.
temos aqui a explicação. A sentença de Moabe foi pronunciada, destruída e envergonhada. Completando o versículo 35, os versículos 36 a 39 apontam o seguinte: Deus causou o luto de Moabe, porque pôs um fim no culto odioso a Quemos. Moabe, assim como Joaquim, foi comparado a um pote inútil. Nesse sentido, Jesus assumiu a condição de humilhação para resgatar o pecador. Lembrando que o deus Quemos dos Moabitas era um deus que também exigia sacrifícios humanos. Daí o justo castigo de Deus. Versículo 40. Águia, da raiz que significa lacerar, descreve uma grande ave de rapina pronta para mergulhar sobre Moabe. Aplicação. Moabe recebeu sua sentença, e Cristo recebeu a sentença de condenação para resgatar seu povo de toda língua, tribo e nação. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, versículo 9. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Assim temos a verdade. Cristo morreu no lugar dos eleitos, seu povo, eleito antes da fundação do mundo. A ira de Deus foi satisfeita, ou seja, o salário do pecado é a morte. Assim Cristo recebeu sobre si. E a justiça plenamente realizada. Então, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Então, fundamental isso para termos em mente. Tudo está em Cristo. Tudo é para Cristo. Sexto lugar, o resgate dos perdidos é aquele que garante a salvação realizada por Cristo na cruz. O resgate dos perdidos é aquele que garante a salvação realizado por Cristo na cruz, versículos 45 a 47. Os que fogem param sem forças à sombra de Esbom, porém sai fogo de Esbom e labareda do meio de Seom e devora as têmporas de Moabe e o alto da cabeça dos filhos do tumulto. Ai de ti, Moabe! Pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e as tuas filhas em cativeiro. Contudo, mudarei a sorte de Moabe, e nos últimos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo contra Moabe. Explicação. Assim, depois de demonstrar que o povo de Moabe não escapará do juízo e que por si só não tem como redimir-se, Deus promete seu resgate. Os versículos 44 e 45 mostram a imagem que não há como escapar da ira de Deus. Amós 9, versículos 1 ao 4. O versículo 46 diz: no meio da sua ira, Deus se lembra da sua misericórdia. Abacuque 3, versículo de número 2. Então, essa é a explicação que temos desse texto no finalzinho. A lembrança da misericórdia é justamente a garantia de que a obra de Cristo é uma obra salvadora, uma obra de graça da parte de Deus. Aplicação. 4 verdades fundamentais ao Deus resgatar os perdidos. Então, 4 verdades fundamentais ao Deus, né, resgatar os perdidos. Então, deixa eu fazer uma correção aqui, né? Correção aqui, né? Quatro verdades fundamentais acerca de Deus resgatar os perdidos. Pronto. Primeiro, Cristo morreu pelos eleitos. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida
pelas ovelhas. João 10, versículos 14 e 15. Somente aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Segundo, redenção não potencial, mas real. Ou seja, Cristo, ele morreu não foi para abrir possibilidade de salvação, mas para realmente salvar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículos 37 ao 39. Terceiro, cada gota de sangue com alvo definido. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, versículo 28. Então quer dizer, Deus, ele quando salva, ele salva de fato, ele não salva pela metade. Não é o livre-arbítrio do homem que vai garantir a sua perseverança ou vai garantir a sua salvação, mas sim a obra de Cristo. Quarto, a cruz não apenas tornou possível a salvação, ela a garantiu, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Tito, capítulo 2, versículo 14. Agora vamos concluir. Em primeiro lugar, o resgate dos perdidos é aquele que anuncia o juízo sobre o pecado. E, de fato, todo o anúncio do Evangelho envolve a questão do juízo às portas. Em segundo lugar, o resgate dos perdidos é aquele que exorta a confiança em Deus. Somente pela fé podemos assim experimentar o poder da salvação. Em terceiro lugar, o resgate dos perdidos é aquele cujo Rei soberano envia seu Cristo para se tornar homem, para representar o pecador. Então é fundamental isso aqui termos em mente, não é? Acima de tudo, de que tudo converge para Cristo. E Cristo, tendo se tornado homem, ele de fato trouxe salvação para os perdidos. Quarto, o resgate dos perdidos é aquele que enfatiza o arrependimento para um castigo infalível, ou seja, o arrependimento envolve o elemento intelectual, envolve o elemento sentimental e envolve o elemento volitivo, sendo que de todos esses três, o elemento sentimental ele deve existir. Por quê? Porque a tristeza, segundo Deus, produz frutos pacíficos. O elemento intelectual é o reconhecimento da nossa situação de pecadores. E o terceiro elemento, que é o elemento volitivo, tem a tendência, e aí já é a ideia, né, de por conta do novo nascimento e por conta principalmente de Deus ter concedido o arrependimento como um dom, lembrarmos sempre de que tudo começa em Deus. A nossa resposta vem de Deus, que é preciso ser dada, a sua causa. Quinto lugar, o resgate dos perdidos é aquele que, através de Cristo, assumiu a vergonha da situação dos pecadores. O resgate dos perdidos é aquele que, através de Cristo, assumiu a vergonha da situação dos pecadores. Isso é uma coisa muito forte em lembrarmos que, antes de tudo, Cristo, por ter assumido nossa condição, nos libertou da maldição do jugo da lei e assim nos reuniu a Ele. Em sexto lugar, o resgate dos perdidos é aquele que garante a salvação realizada por Cristo na cruz. É aquele que garante a salvação realizada por Cristo na cruz. Ou seja, uma vez Cristo tendo morrido, ele venceu a morte, ele trouxe, comprou um povo para si. E por ter comprado, a morte dele garantiu a nossa salvação. E mais uma vez eu digo, Cristo morreu não foi para abrir possibilidade de salvação. Ele de fato salvou o seu povo eleito antes da fundação do mundo. Salvou a mim e a você que cremos. E de fato e de verdade temos essa certeza de que ele nos deu um novo coração para vivermos para sempre para ele. Assim encerra-se essa exposição. Agora vamos para um momento de oração e bênção. Aqui eu incluo nesse momento aqui, não é?
os seguintes grupos pelos quais temos orado constantemente. Eu acrescentei mais um grupo aqui, não é? Então aqui está o grupo que envolve os membros da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, envolve os meus intercessores que me acompanham já desde 15 anos atrás, né? Também os nossos irmãos da Congregação Batista Memorial de Olinda, nossos amigos, não é? Também os nossos amigos e irmãos da IEMA, né? Os pastores presbiterianos nossos amigos, a Igreja Presbiteriana em Chatuba, no Presbitério de Mesquita, e assim todas as causas relacionadas à cura, causas relacionadas à conversão, libertação, todos relacionados aos nossos amigos, eu e minha esposa estamos orando constantemente para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. Vamos orar então nesse momento. Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos, acompanhe nossa oração para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, em primeiro lugar, queremos agradecer por essa oportunidade de expormos a Tua palavra. Que a Tua palavra seja luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Visita o Teu povo da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Visita o Teu povo, Senhor, da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio. Visita o Teu povo, Senhor, da Congregação Batista Memorial de Olinda. Visita o Teu povo, Senhor, nossos amigos e intercessores que acompanham a gente desde de 2010, 2009, 2010, para a honra e glória do Seu nome, ó Senhor. E visita também, Senhor, os membros, Senhor, da Igreja Presbiteriana em Chatuba. Coloco diante de Ti meus amigos pastores presbiterianos. Coloco também todos os demais pelos quais estamos orando constantemente, eu e minha esposa. Que Tu venhas a trazer cura, Senhor. Que Tu venhas a trazer libertação, Senhor. Que Tu venhas a trazer, Senhor, para familiares e outros que ainda não se dobraram a Ti, Senhor. E aqueles que se desviaram, esses que se desviaram, tenham uma experiência de verdadeiro novo nascimento e conversão, Senhor. Para a honra e glória Tua, Senhor. Faz essa obra, Senhor. Ó Deus, fortifica, fortalece os Teus servos. Reveste-os, Senhor, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e do calçado para a preparação para a pregação do Evangelho da paz. Aqueles que necessitam também, Senhor, principalmente, visita os Teus servos para que eles, Senhor, experimentem o amadurecimento no amor, na paz, na alegria, na longanimidade, na benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, que são, Senhor, a marca do fruto do Teu Espírito. Assim, Senhor, visita, ó Pai, a cada um, Senhor, que está acompanhando esse vídeo, Senhor, agora, e que acompanharão mais tarde. Que eles sejam visitados, Senhor, seja nesse Brasil, seja no mundo de língua portuguesa, seja onde for. Opera a Tua graça, em nome de Cristo. Amém. E assim, estou encerrando este vídeo. Para a honra e glória do nosso Deus, recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a virtude e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e todos digam amém. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Até a próxima semana em Cristo Jesus.